Os dois grandes despertamentos, lição 9, classe de juvenis, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe sua casa, seus alunos, os seus projetos. Eu sou Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos, é um prazer retornar aqui para juntos nos alegrarmos e nos edificarmos com a palavra de Deus nesta revista especial maravilhosa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, isso mesmo, e ative o sino de notificações. Faça parte da comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são edificadas pela palavra de Deus. Deixe o seu comentário, como deixou aqui Anderson Marques, deixou aqui seu comentário, Clecivânia Maria, que bênção, meu amado irmão, ela deixou aqui o seu comentário também. Keila Sena, ela é de Sumaré, que Deus abençoe. Também Cantinho Criando Artes, estamos felizes pela ajuda que o irmão tem trazido, eles são lá de Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Ruth Tavares sempre comentando, Diego Felipe sempre comentando aqui o nosso conteúdo. Esther Mendes, Educação Cristã, ela diz que nesse quarto trimestre, lá na igreja dela, eles não sei de que lugar que são, mas estão estudando classe única, lição de adultos, né, a história de Jó. Luciene Rocha de Oliveira, Deus abençoe sua vida. Barra do Jacuípe, tá certo? Antônio Galiza, Bujaru, no Pará, Long Play, não é? Muita gente, Felipe Amorim, enfim, Emanuele Duarte e diversas pessoas, Alisson Araújo, Josné Loubach, enfim, muitas pessoas que estão comentando aí a nossa lição. Deixe seu comentário, não dá para ler todos os comentários, mas eu leio aqui pelo menos o seu nome. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e links para grupos no WhatsApp de professores e também para você baixar o conteúdo em PDF. Os dois grandes despertamentos, o texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 19. No 19 diz, e não atrapalhem a ação do Espírito Santo, ou não extingais, né, a ação do Espírito Santo. Grandes homens se destacaram nos dois grandes avivamentos evangélicos nos Estados Unidos. Nesta lição nós vamos estudar 4 deles: Jonathan Edwards, Charles Finney, Charles Spurgeon e Moody, e os seus princípios. Bom, Jonathan Edwards e o primeiro grande despertamento. Jonathan Edwards é um dos maiores nomes da história do cristianismo e um exemplo de educador que unia sua profunda habilidade intelectual à devoção e ao fervor espirituais. Em 1729, com a morte do avô, Edwards se tornou líder da igreja de Northampton. 5 anos depois, essa igreja experimentaria o poderoso avivamento denominado Grande Despertamento, do qual Edwards foi um dos protagonistas. Um dos sermões mais poderosos da história foi o sermão de Jonathan Edwards, que se chama, você pode pôr aí na internet, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão, ele foi ministrado com base no texto que está aqui, ó, na palavra de Deus. Estou procurando ele aqui, ó, ao tempo que resvalar seu pé, tá? Esse foi a base do sermão. Deuteronômio 32 e Deuteronômio 32 e 35. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. Jonathan Edwards prega este sermão deixando claro que a única coisa que poderia nos separar de uma destruição total era a graça de Deus. O que poderia? E aí ele começa a mostrar que o homem está numa situação como que à beira de um abismo e que para cair, para ser destruído totalmente, não precisa muito. Não precisa nem mesmo um empurrão, basta um pequeno tropeço, acabará caindo. Imagine à beira de um abismo.
Mas Jonathan Edwards prega esse sermão com tanta vivacidade que no meio da multidão, pessoas começam a morrer. Eles começam a gritar e de repente morre um, morre outro. As pessoas começam a falar para ele, para de pregar, senão vai morrer todo mundo. Pessoas choravam, gemiam por conta deste sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dê uma pesquisada aí sobre este sermão que chacoalhou, não é? Chacoalhou aquela cidade e o mundo. O outro que nós vamos falar é Charles Finney e o segundo grande despertamento. Charles Finney passou para a história como o apóstolo dos avivamentos. Lembrando que todos esses homens estão no livro Heróis da Fé. Se você não tem, chama-nos no WhatsApp, a gente manda para você em PDF. Charles Finney passou para a história como o apóstolo dos avivamentos, devido ao fato de ter sido o maior expoente de um dos maiores avivamentos da história. O segundo grande despertamento ocorreu no século XIX nos Estados Unidos. De 1851 a 1866, Finney foi diretor do colégio de Oberlin, onde lecionou teologia a mais de 20 mil estudantes, formando milhares de obreiros nos Estados Unidos. A ênfase em seus ensinos estava na necessidade de coração puro e na obra do Espírito Santo. É interessante notar que foi durante esse período de dedicação ininterrupta ao ensino bíblico que Finney viu Deus usá-lo mais poderosamente em suas pregações, quanto mais se dedicava à oração, outra paixão do avivalista. E ao ensino bíblico, mais Deus usava Finney. Aliás, a história tem provado que sem oração e sem ensino bíblico não há avivamento. É por isso que, ao olhar a história dos avivamentos e olhar muitas coisas que têm acontecido nos nossos dias, nós precisamos ter muito cuidado para não chamar movimento de avivamento. Lembra que eu disse, venho dizendo ao longo do trimestre, avivamento não é a igreja que diz que está acontecendo avivamento. É o mundo que percebe. São as pessoas em volta que percebem. Agora, como que a igreja percebe que está no caminho de um grande avivamento? Que é uma obra do Espírito Santo. Não pode ser programado, não pode ser agendado. A vigília do avivamento não existe. Tem que ser radical. Porque quando você diz vigília do avivamento, você está propondo algo que não funciona dessa forma. Lembra o que eu venho dizendo? Nós não podemos criar avivamento. Nós podemos gerar o ambiente pelo qual o avivamento acontece. Qual a diferença? É que nós precisamos estar prontos. Enquanto nós ficamos programando, nós deixamos de estar prontos. A ênfase aqui sempre é oração e Bíblia. Eu puxo aqui a memória dos professores que estão me assistindo e as pessoas dizem muito assim que, no meu tempo, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, Deus fazia mais, Deus não sei o que, não sei o que. Ei, qual era a nossa ênfase? Qual era a nossa prioridade? Bíblia e oração. Nós orávamos para que o poder de Deus se manifestasse. A programação era feita com adoração. A programação era feita com oração. Oração e jejum. Não é? Hoje nós fazemos grandes eventos onde o principal convidado muitas vezes fica de fora. Porque nós muitas vezes não oramos para saber o que o principal convidado, né? O que o aniversariante quer. Quantas vezes nossas programações é mais ou menos assim. Imagine uma festa de casamento. Presta atenção nisso aqui. Imagine uma festa de casamento aonde os noivos não opinam sobre convidados, quem serão os padrinhos, qual o cardápio da festa, onde será a festa, onde será a lua de mel, que vestido, que modelo de vestido a noiva vai usar, que modelo de terno o noivo vai usar, quem vai fazer o casamento. Nada disso é conversado com os noivos. Os noivos só têm que aparecer no dia. Deixe isso aí que outras pessoas vão resolver
por eles. Imagine o casamento. Você aceitaria que o seu casamento fosse assim? Pois é. Programação sem oração é a mesma coisa. É como programar um casamento sem levar em consideração a vontade do principal interessado, o casal de noivos. É como, se eles nem virem, tem problema. A questão é que vai ter a cerimônia, vai ter festa, vai ter churrasco. E os noivos? Não, os noivos, esquenta a cabeça com os noivos, não. Importante é ter a festa de casamento. Programação espiritual, que não comece com oração. Não é orar depois que está tudo decidido, já decidiu a roupa, já decidiu o uniforme, já decidiu o cantor, o pregador. Agora nós vamos tirar aqui meio período de oração para... Não funciona assim. Não funciona assim. Não funcionaria num casamento e com Deus também no culto. Na programação também não funciona assim. Então, a grande marca desses grandes despertamentos, eu venho falando desde a primeira lição, e a cada vez que a gente vai avançando no tempo, não é? Em direção ao nosso tempo de hoje, todos os avivamentos da história, todos eles foram marcados por muita oração e muito estudo bíblico. Estudo bíblico. Bíblia. Sem isso, não há avivamento. Outros dois nomes muito poderosos é Spurgeon e Moody. Já no final do segundo despertamento, destacaram-se o pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, chamado de Príncipe dos Pregadores, e o evangelista americano Dwight Lyman Moody, que de sapateiro tornou-se o maior ganhador de almas para Jesus no século XIX. Estima-se que ele tenha conquistado para Cristo mais de 500 mil de vidas que permaneceram firmes aos pés do Senhor. Para você ter aí uma ideia, Billy Graham, que morreu há, acho que 2 anos atrás, o maior avivalista do século XX, calcula-se que ele ganhou 1 milhão de almas. Moody, no final aqui do século XIX, ganhou 500 mil. A diferença de recursos é gigantesca. Agora tem um detalhe aqui em Moody que é o seguinte, e nestas conversões. Estes números são de pessoas que permaneceram firmes aos pés do Senhor. Não é gente que aceitou Jesus e foi embora, não. É gente que aceitou Jesus, que nasceu de novo, que se firmou na palavra de Deus. Esses dois nomes muito fortes. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Spurgeon, negaram-lhe o altar. Quando negaram-lhe o altar, não deixaram ele pregar nos púlpitos das igrejas, ele começou a pregar no meio da rua. Não me deixa pregar nos púlpitos, eu vou pregar no meio da rua. Pregou a multidões e multidões. Ganhou muita gente para Jesus. Tem um fato aqui que a gente vê no livro Heróis da Fé sobre Moody. Moody construiu um tabernáculo muito lindo, onde ele pregava todos domingo à noite. E, num de seus sermões, ele baseou o seu sermão no texto que diz: e vós, sabe quando Pilatos pergunta para a multidão, e vós, o que fareis de Jesus chamado Cristo? Ele pregou o sermão e ele não fez apelo. Ele mandou o povo embora com esta pergunta. Olha, fiquem esta semana pensando nesta pergunta e semana que vem nós concluímos. Só que naquela semana a cidade foi incendiada e muitas pessoas que ouviram aquele sermão acabaram morrendo no incêndio. Isso deixou Moody muito traumatizado. Outro detalhe sobre a pregação de Moody também é que sempre enquanto ele estava pregando nos bastidores, em alguma sala, embaixo das escadas, tinha um grupo de intercessores orando fervorosamente para que a palavra de Deus fosse absorvida pelas pessoas. Bom, vamos recapitular então princípios de um avivamento espiritual. O que são princípios? Base, fundamento. Ou seja,
não adianta querer dar um jeitinho. Não, existem princípios. Ou a gente cumpre princípios ou a gente quebra a cara. Ou a gente não consegue. Ok? Então, princípios. À luz da Bíblia. Vamos lá. Qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos a Deus. O texto de Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Então, por isso que a palavra precisa ser pregada. E a palavra precisa ser pregada, os ouvidos precisam estar atentos, e a pregação deve gerar temor. Sim, a exposição da palavra de Deus deve gerar em nós temor. O profeta só clamou por avivamento depois que ouviu o Senhor. A nossa conversão, ou nossa renovação espiritual, ou mesmo o avivamento da igreja, o despertamento espiritual de uma nação, só são possíveis depois que ouvimos a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, como estes homens foram, como Abacuque foi. Ouvir e temer. Eu pergunto, será que nós estamos melhores do que esse povo nessa época? Para ouvir a palavra de Deus tantas vezes e não sentir o mínimo de temor. O que é temor aqui? Reconhecer que estamos distante da palavra de Deus, que há algo na palavra de Deus que Deus espera de nós, que nós não estamos praticando. Ouvir. Toda experiência espiritual começa primeiro com ouvir. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo vem pela palavra. Todos estes homens eram apaixonados pela palavra de Deus e pela conservação da genuína doutrina bíblica. Eles amavam a Bíblia. Eram apaixonados pela palavra e pela doutrina bíblica. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: fala o que convém à sã doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu vejo gente falando de avivamento que não está nem aí para a palavra de Deus. Manipulando a palavra de Deus para continuar vivendo a vida que quer, dizendo que está vivendo avivamento. O temor a Deus é o princípio básico para um avivamento genuíno. Esses grandes homens temiam a Deus. O que é temer a Deus? Reconhecer que está distante de sua palavra e se converter, pegar o caminho de volta para Deus através de sua palavra. Estes homens temiam a Deus. Interessante que estes homens não oravam apenas por si, mas por toda a nação. Nós precisamos de um avivamento, não é na minha igreja, não é na minha casa, é na nossa nação. Dependemos de Deus para que haja avivamento. Esses servos de Deus compreendiam isso. Avivamento não é fruto de técnicas humanas, mas da ação do Espírito Santo. Só Deus pode produzir um verdadeiro avivamento. Avivamento não é culto cheio. Avivamento não é galera pulando. Aliás, não é mesmo. Avivamento é muito mais gente de joelho. Nós estamos precisando de gente que coloque os nossos jovens, que coloque a igreja de joelho, não é pulando. Fazer pular o artista do mundo faz. E agora com essa moda de cantores seculares, de ídolos seculares, gravarem canções gospel. Virou moda agora. Virou moda agora. Porque eles sabem que vendem, um povo da fé, né? Um povo assim legal, né? E eles viram moda agora. Eu vou gravar um disco gospel, um selo gospel. Vou gravar. Estão gravando aí. Aí a turma, que legal. Aí chora. Sei o quê. Que legal, tá falando de Jesus, falou de Deus. Mas e a vida? A vida é tudo atrapalhada. É gente que não tem compromisso com Deus. É gente que não tem compromisso com a palavra. Né? Aí o povo pega isso e chora, e chora. Ai, sei o quê. Não.
Quem produz avivamento é Deus. Não é showman algum, não é artista algum. Não é estrela alguma. Não é homem algum. Avivamento é produzido pela palavra. Avivamento é produzido pela oração. Isso produz avivamento, mais nada. Isso produz um ambiente onde Deus promove o avivamento. Homem algum. Homem algum. Vale lembrar que estes homens são chamados de avivalistas no final de sua história, por causa de sua história. Não é um título que eles tinham, eu sou um pregador avivalista. Não! O termo avivalista é dado a estes homens pelo fruto de seu trabalho, de seu ministério. Meu Deus. Avivamento só vem da palavra. Avivamento é gerado por Deus. Avivamento é através da oração. Sem oração não há avivamento. Eles foram homens de oração. Homens de oração. Tinham, é o que a gente chama de vida no altar. Homens que oravam. A oração para estes homens era como o oxigênio. Outros nomes de destaque nesse período extraordinário da igreja poderiam ser citados como George Miller, o homem que registrou em sua agenda mais de 50 mil orações respondidas e que sustentou um grande orfanato em Bristol, na Inglaterra, que serviu de exemplo e inspiração para muitos outros trabalhos desse tipo no resto do mundo. Este orfanato, ele ainda existe, esse orfanato lá na Inglaterra. Este orfanato, quando George Miller o criou, o montou, ele colocou uma regra: nunca pedir a ninguém nenhuma ajuda, senão a Deus, por meio da oração. E diz a história que, tendo já centenas de órfãos ali no seu orfanato, numa noite ele foi procurado às pressas pelos responsáveis pela alimentação, que o informaram. Nós temos um irmão aqui vendendo ovo, que é uma benção, mas segue a aula, acho que vocês estão me ouvindo melhor do que ele, né? Foi informado que não tinha pão para as crianças no outro dia pela manhã. E ele fez valer a sua regra de não pedir ajuda a ninguém, foi orar. Às 5 da manhã, parou na porta do orfanato uma carroça cheia de pães que haviam sido feitos para um certo cliente, e esse cliente rejeitou o pedido, e o carroceiro não sabia o que fazer com tanto pão, foi parar lá no orfanato. São histórias assim que estes homens viveram, e nós podemos viver muito mais se nós seguirmos o mesmo caminho, o caminho da palavra, o caminho do temor a Deus e o caminho da oração. Não tem outro caminho. Esse é o caminho se nós quisermos viver. E estamos precisando viver um poderoso avivamento em nossos dias. Amém. Deus abençoe você, sua casa, seus alunos, seus negócios. Até a próxima aula. Forte abraço, fiquem com Deus. Deus lhes abençoe.